Bom, gente, vamos lá para a nossa segunda videoaula. Num primeiro momento, a gente viu quais são as características básicas que a gente precisa para um projeto rodar no BM. A gente percebeu, então, quais são as demandas que a gente tem de software, de entrada de dados e de tagueamento. Agora a gente vai começar a organizar o nosso trabalho para já executar a classificação na plataforma. O que isso quer dizer? A gente vai começar a tomar cuidado com a maneira como a gente mostra os nossos dados, para a gente não criar nenhum viés de olhar, para a gente não criar nenhum problema na narrativa que a gente leva para o nosso cliente. Bom, o Bus Monitor, num primeiro momento, ele vai disponibilizar para a gente os dados de maneira cronológica. A gente consegue ver todos os dados se a gente colocar o nosso mouse aqui nessa setinha para baixo, onde diz expandir todos os posts. Ele vai abrir todo mundo e a gente vai perceber que ele vai contar para a gente os dados de forma cronológica. 11h30, 11h17, 10h30, 10h07 e por aí vai. Essa é a maneira como ele me mostra os dados e a hora que eu estou falando de visualização de dados e de agregar valor para o cliente, essa maneira é muito bacana. Mas eu não posso pensar em classificar os dados da maneira como eles vêm. Se eu tenho uma marca com pouquinho buzz, isso não vai impactar, na verdade. Mas quando eu estou falando de marcas com muito boca a boca, o bacana seja que eu enxergue depoimentos de uma maneira que eu não consiga inclinar tudo. E aí eu preciso tomar dois cuidados. O meu primeiro cuidado, eu tomo vindo aqui em configurações, em settings. Eu clico em settings e eu peço para ele filtrar os dados de acordo com o último período que houve, o último período que aconteceu. Por que isso é importante, gente? Isso é importante porque, como a base, a base de dados ela está sendo construída à medida em que eu trabalho, à medida em que o meu trabalho avança, se eu pedir para ele me mostrar dados que abranjam o período atual, isso pode me trazer uma série de problemas. Por exemplo, se eu publiquei um depoimento às 8h59 da manhã e o meu analista de buzz ele começa a trabalhar às 9 da manhã e ele para de trabalhar às 3 da tarde e uma outra pessoa publicou um depoimento às 2h59, vocês concordam que o meu depoimento ele vai ter tido chances de entrar nessa amostra muito maiores do que o cara que publicou o depoimento no fim do dia, já que é possível que o analista de buzz ele tenha classificado já várias páginas de boca a boca até o fim do dia, e o meu pode ter entrado em todas e o cara que publicou no fim não. Se eu pegar o boca a boca de uma situação que está se construindo enquanto o analista de buzz classifica, eu corro um risco bastante sério de me atrapalhar e um risco bastante sério de trazer problemas para a minha coleta que vai ficar inclinada. Aqui, por exemplo, a gente está olhando um exemplo de lanche pronto. Se eu falar de lanche pronto do meio-dia 5, isso certamente vai ter um comportamento diferente do que eu falar de lanche pronto de madrugada, e por aí vai. Então, eu tenho que selecionar um período que seja sempre o período anterior ao que eu estou. Por exemplo, hoje eu vou olhar para o boca a boca de ontem. Isso vai fazer com que eu não corra o risco de pegar um boca a boca que está se construindo nesse segundo. E aí vem um ponto que acho que ele fica um pouco, claro que é, poxa, Breno, tá, você está pegando ontem, mas você está pegando ontem da mesma maneira, o que aconteceu em ordem cronológica, certo? Certo, deixa meu gráfico carregar aqui. Bacana, é verdade, eu estou pegando ontem o que aconteceu em ordem cronológica. A hora que a gente pedir para abrir todos, a gente vai notar isso. Tá? Mas isso não é o suficiente. Eu não quero somente olhar o boca a boca do que aconteceu, viu? Ó, 23h49 versus 23h05 e por aí vai. Só olhar o boca a boca do que aconteceu no período anterior. Eu quero vir aqui, na maneira como ele me mostra os dados, aqui onde está escrito date, e falar para ele me mostrar de uma maneira aleatória. Pronto. Isso vai tirar todo o viés que pode haver, tá, no meu
na maneira como o Buzz Monitor me mostra os dados. Quando eu estou falando de marcas que não tem muito boca a boca, de novo, isso dificilmente vai ser um problema. Dificilmente. Isso vai ser um problema a hora que eu falar de marcas com muito boca a boca, em que vai ser muito difícil, na verdade, eu classificar todos os depoimentos. Então a gente pode botar isso como exemplo para Globo, para Coca-Cola ou para empresas de telefonia. Aí eu preciso olhar sempre o período anterior e eu preciso pedir para ele me mostrar em ordem aleatória. Um outro cuidado que eu preciso ter a hora que eu falo em classificar depoimentos no Buzz Monitor é um cuidado que eu preciso ter para que eu não tenha retrabalho. Por quê? Porque, poxa, se ele está me mostrando depoimentos em ordem aleatória ou cronológica que seja, e ele já tem uma classificação de sentimento, que é automática, que vem classificada, eu não vou saber dizer, na verdade, o que fui eu que classifiquei e tem um trabalho super preciso e um trabalho super bacana, e o que foi classificado pelo computador. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso indicar de alguma maneira para o software que os depoimentos que eu classifiquei passaram por mim. Eu sugiro que a gente faça isso criando uma tagzinha. Criar tag é um processo super simples. A gente vem aqui na nossa abinha de tags, tá? Pede para abrir, create new e bota uma tag que chama, por exemplo, olhar humano. Por que é importante eu botar essa tag? Porque toda vez que eu alterar o sentimento de um depoimento, eu boto lá essa tagzinha olhar humano e eu vou saber que esse cara ele já foi classificado por uma pessoa. Ele não foi, eu não vou correr o risco de ter retrabalho. Isso vai me ajudar muito, porque como eu vou aplicar essa tag aos depoimentos que eu já classifiquei, na minha aba que eu estou classificando, eu uso um truquezinho. Em vez de eu pedir para ele me mostrar todos os depoimentos, como eu sei que eu apliquei a tag olhar humano aos depoimentos que eu classifiquei, eu peço para ele me mostrar só os depoimentos que não tem o tag. E aí eu não corro o risco de olhar duas vezes o mesmo depoimento e de trabalhar duas vezes o mesmo depoimento. São então 3 pontinhos que a gente precisa ter para organizar nossa plataforma antes de a gente começar os nossos trabalhos de fato. A gente precisa saber, enquanto ele classifica aqui, eu vou lá ajudar a gente a olhar. A gente precisa saber que a gente está olhando o período anterior ao período atual, tá? O período minimamente anterior ao período atual. A gente precisa saber que ele está mostrando para a gente depoimentos, de novo aqui, que não tenham levado tag, tá? E a gente precisa saber, por último, que ele está mostrando para a gente depoimentos aleatórios. Feito isso, gente, não tem erro. A minha classificação vai se dar somente para depoimentos que eu ainda não olhei. A minha classificação não vai acontecer de maneira tendenciosa e eu vou conseguir olhar todos os dados que eu preciso olhar de um jeito que seja rápido, evite retrabalho e me ajude a chegar às respostas que eu preciso. Então vamos lá de novo. 3 pontinhos. Período anterior, aleatório e depoimento sem tag. Lembrando sempre que eu preciso criar uma tag que indique que alguns depoimentos já passaram por classificação humana, que foi, para mim, a tag olhar humano, mas você pode escolher uma outra. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula, quando a gente finalmente vai começar a classificar. Um abraço.